TOC é transtorno obsessivo compulsivo. Obsessivo está a ver com os pensamentos. Pensamentos obsessivos são pensamentos intrusivos, ou seja, você não quer pensar e se impõe na sua mente. Repetitivos, é como se fosse aquele disco de vinil que voltava, e sempre de origem negativa. Nenhum pensamento obsessivo é bom. Vamos supor assim, que você chegasse para mim e falasse assim: ai, Bia, eu quando era adolescente eu ficava obsessivamente pensando em pegar onda, sei lá, na Costa Rica, e não sei o quê. Não, isso é bom, não. Não, isso é mantra, entendeu? Isso é um mantra que você ficava ali. Porque o pensamento obsessivo, ele é sempre negativo, por isso incomoda. E muitas vezes ele vem não ligado diretamente a você, mas, por exemplo, assim, todos os dias eu tenho que falar no telefone tal hora com o Daniel, porque se não acontece Daniel, uma coisa ruim com o Daniel. As crianças têm um período ali entre 3 e 5 anos que eles ficam tendo muito esse tipo de coisa em relação aos pais. Então é quando liga: pai, onde você está? Não, papai está chegando. Mas onde é que você está passando? Ainda mais se elas ficarem muito expostas às telas que ficam falando: tá tendo tiroteio não sei aonde, tá tendo não sei o quê. Eu blindo bastante isso. E aí o que acontece? A criança fica assim: eu tenho que falar com meu pai. Se eu não falar com meu pai, vai acontecer uma coisa. E o pai, por sua vez, está achando que foi excesso de amor da criança. Exatamente. É uma ansiedade. E muitas vezes ela não pode falar sobre o assunto. Porque se falar, aí vai acontecer alguma coisa. Exatamente. E aí você vai começando a perceber as ritualizações acontecendo. Deixa eu dar um exemplo de uma pessoa próxima a mim. Okay. Uma vez me disseram que isso era toque. A pessoa lavava a mão, tipo... É o mais comum. Muitas vezes passava horas no banho, esvaziava um frasco de shampoo. Isso mesmo. Como se tivesse uma sujeira que só ela imagina e que ninguém vê. Isso é importante, porque assim, o primeiro... Isso é toque. Mas o primeiro, antes de chegar a esse ponto de lava, os pensamentos intrusivos obsessivos vieram antes. Então, quando você tem os rituais... Já é outro estado. Comportamentais. Ele já arrumou uma maneira de aliviar aquele sentimento ruim. Em geral, de lavar a mão é um sentimento de contaminação, é um sentimento de coisa ruim. É muito mais comum do que a gente imagina em meninas, mulheres que foram abusadas sexualmente. Aí elas começam a desenvolver uma coisa de se sentir suja e lava. Ou homens também, né? A gente sabe que isso ocorre com meninos, mas é uma característica. Uma adolescente começa muito limpa, a gente tem que o tempo todo ver se ela não está sendo abusada psicologicamente, abusada sexualmente, porque negligência, uma briga dentro de casa pode acontecer. Então, assim, você tem os rituais. Agora, o pior toque é quando não faz o ritual, faz um ritual de pensamento. É só no pensamento. Então, tem um ritual que é assim: pensa uma coisa ruim, aí a pessoa mentalmente tem que, por exemplo, rezar 3 Ave Marias. E se você está falando com a pessoa, interrompe essa reza que você não consegue ver, ela vai ficando desesperada. E cada vez mais vai aumentando sua ansiedade. Quando é limpeza ou checar... Não é superstição isso, né? Não, a superstição é diferente, porque é uma coisa que é culturalmente aceita. Por exemplo, não passar debaixo da escada. É cultural. Bate na madeira. Bate na madeira. Agora, que as pessoas que têm uma tendência a aderir muito mais facilmente às superstições, provavelmente têm muito mais tendência a poder desenvolver um toque. Por quê? Porque elas têm medo. Por exemplo, eu passo por escada para lá e para cá. O quanto disso é genético e o quanto disso vem de uma ansiedade. O toque... Mas tem um componente genético. A gente tem que entender, voltando àquilo que a gente falou no início, nós somos corpo, mente e espírito. Nós somos, não tem como você dizer, não tem uma influência. Claro que tem. Agora, interessante que o estudo do Projeto Genoma revelou uma coisa que até então se falava assim: 50% é genética, 50% é o ambiente, é a educação. O genoma provou pra gente que é o ambiente... A epigenética, né? A manga não cai da laranjeira. O ambiente é cada vez mais importante do que o que a gente herda. Mais importante. Porque os genes, eles estão ali. Eles podem passar, genes ruins, passar a vida inteira sem ser manifesto. Agora, se você começa a ter comportamentos ou hábitos, aquilo pode ser o gatilho para aquele gene que ia morrer com você quietinho, despertar. E tem uma coisa tão interessante, a gente tem o DNA.
um pedacinho do nosso DNA, uma fraçãozinha, tá? Tem conteúdo de gen ali, de informação, corresponde a 500 livros de mais ou menos 500 folhas. Aí você diz o seguinte, cara, o DNA inteiro tem tanta informação que não é possível usar nessa vida. Por isso que eu penso que devem existir outras. E a gente carrega essa informação toda. Mas você não usa aquilo tudo, não precisa usar. E isso vai depender do comportamento que a gente tiver. Por exemplo, se eu tive todas essas coisas culturais, não passa debaixo da escada, bate na madeira, não deixa a porta do armário aberta, não deixa o chinelo virado que a mãe morre. Eu me lembro disso. Quando eu comecei a estudar, eu falei assim, gente, isso não faz o menor sentido. Eu comecei a deixar tudo ao contrário, virava e graças a Deus minha mãe nunca morreu. Então, assim, você começa a ver que superstição é uma coisa. Agora, quando eu acredito nesse pensamento, ele me incomoda e começo a ritualizar coisas, aí eu tô sofrendo. A coisa do sofrimento. Todos nós temos essa coisinha. Ai, bate na madeira. Mas você, se não bater na madeira, você não vai deixar de fazer aquilo, né? Todos nós temos as nossas manias. É o que eu falo. Pequenas. A partir do momento que é o toque, é quando você paralisa a sua vida. Você vai deixando de fazer coisas, você está mexendo na sua estrutura familiar, você está trazendo um desconforto não só para você, mas para a família também como um todo. Agora, mas eu tenho cuidado de chegar no restaurante, ao banheiro, lavar minha mão e tal, não sei o quê. Não, isso é higiene. Exatamente. Né? Senão a gente começa a rotularizar. Essa coisa do lavar a mão, que esse ente aí seu tem, isso é um dos toques mais simples assim que a gente tem. É o toque de higiene. Sabe, é o que mais percebe. Rituais de higiene. E é o que quando a gente vê em filme, né? Mas o toque tem coisas muito mais sérias. Eu tenho mania de me catucar e me ferir, sabe? Mas não é ferir de me cortar, não. Eu começo aqui a coçar o ponto skin picking. Você já não viu pessoas que começam a... Não deixa um machucadinho, estão sempre secar, tirando o cascão. Isso, exato. Eu já vi muito também de roer, de não roer a unha é um estágio. Tem gente que roe a unha, roe a carne. E que chega a sangrar. E roe às vezes a mão. Isso já é um ritual. Isso já virou uma coisa, já ultrapassou. Já tá. Isso já é considerado... Em geral tá dentro, porque, por exemplo, pessoas que tiram cabelo, pessoas que tiram sobrancelha, pessoas que escondem, porque tem feridas mesmo. Começam a catucar qualquer imperfeição na pele e você vai... Eu tive uma paciente que ela estava começando a ter falhas no cabelo. E aí, em algum momento, ela achou que poderia ser uma alopecia. Ela falou, e eu também pensei que poderia ser uma alopecia. Só onde eu comecei a me preocupar um pouco mais. Quando um dia ela foi com essas blusinhas mais abertinhas, e aí eu consegui olhar o braço dela e tinha como se fossem umas mordidinhas de mosquito, mas em forma de ferida. E aí eu perguntei, isso é alguma alergia ou é você? Ela falou assim, não, eu tenho essa coisa de estar assistindo televisão e me catucando. E aí eu fui para algo um pouco mais sério. Eu falei assim, isso que está acontecendo, essas falhas no cabelo, não é somente de uma ansiedade, porque a alopecia pode vir dessa ansiedade. E aí eu falei, você tem o costume de tirar o cabelo? Ela falou sim, principalmente vendo televisão. E aí, esse tipo de perfil, a gente tem que encaminhar, pedir um médico para fazer uma ultrassonografia, porque essa coisa de arrancar o cabelo, não são todos, mas alguns arrancam e comem o cabelo. E aí a gente tem que pedir a ultrassonografia. E aí a gente consegue ver o que acontece com o gatinho. A gravidade, aí você vê a gravidade, né? Aí são casos graves. Bem cirúrgico, tem que fazer endoscopia, tirar aquele bolo de que chega a atrapalhar, né? Com certeza, totalmente. Aí eu pergunto pra vocês agora. Tem muita gente que tá se enxergando aqui e sentindo isso. Qual é o próximo passo? Como procurar ajuda? Quais são os tratamentos disponíveis? Até onde entra o remédio? Porque na minha cabeça tem a coisa do ser protagonista e talvez uma medicação para poder, em níveis mais graves, tentar frear esse impulso, né? O toque, quando você chega na questão toque mesmo, você tem que usar remédio. Não tem como.
Não tem como, porque assim, pode ser que um dia não tome, pode ser que um dia não tome. Mas o toque é uma doença grave. Tem cura? Tem. Você minimiza muito o sintoma. O que você chama de cura? Cura, a gente chama, é aquilo não atrapalha mais a vida da pessoa. Você consegue ter uma vida saudável. Consegue ter uma vida saudável. Mesmo assim, o toque mesmo, ele vai ter que usar remédio. Em doses muito pequenas. O remédio, ele faz o quê a nível cerebral? O remédio, ele diminui... O que acontece? Quando você vai ver... Se você for fazer exames... quando a gente pede o perfil cérebro de catecolamina, serotonina, que são os neurotransmissores cerebrais, você sabe quem é toque, porque assim, vem sempre com os piores níveis de serotonina, mas é pior. Serotonina é algo aí entre 80 e 200, vamos supor. Você pode ter 30, você pode ter 50, tem uma ansiedade. Quem tem toque tem abaixo de 10. É uma coisa absurda. Exaustão mental tá... Ele vive numa exaustão mental, porque você imagina que é viver o tempo todo pensando coisas horrorosas e ter que passar o tempo inteiro fazendo coisas para evitar que aqueles pensamentos horrorosos se realizem. Então a medicação, ela age no sentido de equilibrar esses neurotransmissores. Essa patologia, especificamente ela, não tem como. O toque não tem como a gente tratar sem medicamento. O que você vê é que antes você tinha que usar remédios muito fortes, e tinham efeitos colaterais muito fortes. Com efeitos colaterais que, por exemplo, eu peguei vários homens que não ejaculavam há anos. Por quê? Porque o remédio, para ele poder ficar sem ter aqueles rituais, estou falando rituais de não sair mais de casa, eles tinham que viver assim, não era vida. E aí foi quando a gente foi pesquisar muito as técnicas de neuromodulação. O que são as técnicas de neuromodulação? Você faz uma atividade, você modula a atividade cerebral muito mais intensivamente. Então, a gente hoje tem todo um protocolo para estimulação magnética transcraniana, que você passa um campo magnético nas áreas em que o cérebro está funcionando menos e nas áreas que ele está funcionando mais, e você vai modulando isso. E também o neurofeedback, que depois que a gente tira aquela fase mais aguda, o neurofeedback, como ele baixa muito a ansiedade, você aprende a trabalhar no outro nível de ansiedade, você acaba melhorando muito esses pacientes que têm toque, porque eles tendem a viver sempre preocupados do que vai acontecer e sempre pelo lado ruim, nunca pelo lado bom.